eleição que vai definir os conselhos administrativo e deliberativo do Coritiba para o próximo triênio será no dia 9 de dezembro no Couto Pereira. Para apresentar as ideias e detalhes de cada chapa para os associados, a TV Coxa entrevistou os candidatos à presidência do clube. Foram elaboradas 15 perguntas com os temas mais atuais e importantes para o dia a dia da gestão administrativa de futebol profissional e futebol de base do Coritiba. Para alcançar a igualdade, definimos o tempo de 2 minutos de resposta para cada pergunta. Além disso, o conteúdo será apresentado na íntegra, sem cortes, preservando assim o pensamento de cada candidato. Você pode conferir as 15 perguntas propostas na descrição deste vídeo ou no coritiba.com.br. Aproveite para acessar a área específica do site que tem as principais informações de cada chapa. Tem sugestões, dicas ou dúvidas sobre as eleições? Envie seus comentários para o pauta@coritiba.com.br. Queremos levar até vocês, sócios e torcedores, tudo sobre os candidatos. Estamos no Comitê Novo Coritiba para entrevistar o candidato Pedro de Castro. Candidato, como começou a sua vida de torcedor do Coritiba e a sua vida política no clube? Jaqueline, primeiramente obrigado aí pelo convite. Eu acho muito importante nós estarmos repassando essas informações para o nosso torcedor Coxa Branca. Mas respondendo à pergunta, Jaqueline, eu sou torcedor do Coritiba há 40 anos. Toda a minha família é Coxa Branca. Minha mãe, o meu pai, o meu irmão, todos os amigos, familiares, o primo da tia, da vizinha, da avó, do meu amigo da rua da frente também é Coxa Branca. Então eu vivo o Coritiba, eu vivencio o Coritiba. E na vida política do Coritiba, eu até não gosto muito de usar essa expressão política, que eu acredito que é o que nós devemos banir do nosso Coritiba. Mas entrei no Coritiba no Conselho Deliberativo, na gestão do Wilson, 2012, 13 e 14. Fiquei como suplente nessa última gestão e ingressei novamente agora na metade do ano de 2017. Segunda pergunta. Fale sobre sua vida profissional e como irá conciliá-la com a administração do Coritiba. Jaqueline, eu sou empresário. Eu tenho uma empresa de médio porte, uma construtora, e consegui fazer, nesses últimos meses, uma adequação dentro da estrutura da minha empresa para que eu possa estar comprometido com o nosso Coritiba. Então, questão de patrimônio, para que eu possa sustentar a minha família e o padrão de vida onde eu vivo, né? E dessa forma, com essa estruturação, eu consigo estar sim comprometido, né, com o nosso Coritiba. Então a ideia é essa: eu estabilizar a minha vida não só profissionalmente, né, mas familiarmente, que é muito importante também, para poder ter dedicação 100% na gestão do nosso Coritiba. Candidato, atualmente as categorias de base do clube são uma das melhores do Brasil. Como o senhor pretende ampliar o desenvolvimento de atletas do clube? Nossa categoria de base para o Coritiba, eu tenho uma leitura dela, uma leitura um pouquinho que ela precisa ser um pouco mais eficiente, Jaqueline. Ela precisa de eficiência. Pelo que a gente tem observado, nos últimos anos, a categoria de base ela não tem se pagado. Então, o custo de formação desses atletas não tem se pagado. Então, primeiramente, nós temos como foco o futebol. Então, nós temos que, sim, observar a categoria de base para que ela possa ter uma gestão eficiente, né? E para que a gente faça com que a formação do atleta no dia a dia, de um determinado período de tempo, tenha esta eficiência, nós temos que sim acompanhar de perto, estar presente e ter uma estrutura de futebol competente, uma estrutura com nomes de profissionais comprometidos com o Coritiba. Essa é a proposta da nossa chapa, essa é a intenção, né? Como sempre, o produto final é o futebol profissional. E a base e essa formatação vai responder não só para o futebol profissional, mas para a gestão financeira do clube. Quais são suas principais propostas em relação ao futebol profissional? Voltando um pouco do que nós estamos falando da base. O futebol profissional, no momento de agora, ele vai ter sim que utilizar a nossa base. A nossa base ela vai ser utilizada com muito critério e muita sabedoria. Nós não vamos aqui afirmar um número específico de jogadores ou um percentual de jogadores, porque nós vamos estar sendo incoerentes nisso, Jaqueline.
Para fomentar o nosso profissional com o orçamento que nós vamos ter para o ano que vem, nós temos que fazer isso de forma eficiente, de forma inteligente. Nós temos que pontualmente buscar os profissionais de forma correta para que a gente estabeleça uma estrutura de futebol que possa trazer novamente alegria para o nosso torcedor. O que nós não podemos aceitar mais são os benefícios, as trocas de favores. Então, a proposta nossa é limpar a política, limpar a troca de favores, o futebol, e centralizar com muito objetivo para ter um time de futebol profissional eficiente, é fazer com que todos à sua volta entendam e tenham esse conceito em mente, que a gente possa, assim, voltar a ser um time vencedor. Como pretende se relacionar com os sócios e torcedores? É muito importante. Eu tenho observado muito, Jaqueline, que a comunicação com o torcedor, com a torcida organizada, ela está deficiente, ela está precária, ela não está funcionando de forma efetiva. É muito importante esse canal de comunicação, porque o torcedor, a nação Coxa Branca, é o que realmente importa. O clube hoje, ele só existe por causa do torcedor. Então, a gente vai trabalhar, sim, com uma gestão para o futebol profissional. Para quê? Para que o torcedor volte a ter alegria. Então, ele precisa ter conforto, ele precisa ter a alegria de vir no estádio. E como é que a gente faz a gerência para que tudo isso aconteça? De forma responsável, de forma competente e profissional. Então, a comunicação com o torcedor, tem meios de comunicações efetivos que existem no clube, perdão, não são efetivos, até posso contar um caso aqui de um conhecido meu que chegou contando. Ele é um atleta, sabe, Jaqueline? E ele precisava de uma camiseta, ele queria uma camiseta de um clube com uma assinatura de algum jogador. E ele entrou no site do Paraná, do Atlético e do Curitiba, mandou um e-mail para cada um. E, por surpresa nossa, ele não recebeu resposta de ninguém, nenhuma resposta. Se ele tivesse chegado no momento onde estávamos juntos com uma resposta do Curitiba, mesmo que fosse um não, ele certamente falaria: olha, mandei para os 3 clubes da capital, mas, pelo menos, o Curitiba me respondeu. Foi um não, mas me respondeu. Isso, inadmissível, não pode acontecer mais. Sobre o Conselho e a reforma estatutária, quais são as suas considerações? Precisamos de uma reforma no nosso estatuto urgente. É muito importante que o torcedor venha e participe disso. Porque a estrutura do clube, o funcionamento dele hoje, dentro do Conselho Deliberativo, vamos falar um pouquinho dele, onde temos lá, se não me engano, são 26 natos, 55 vitalícios, 160 conselheiros eleitos. Dentro dessa estrutura, ela é formada com embasamento no Estatuto. Se não tiver uma reforma que possa trazer o nosso torcedor mais próximo do clube, que essa reforma não possa eliminar a política do nosso clube e as vontades particulares e individuais de cada um, não adianta ter reforma. Então, nós vamos trabalhar, assim, com propostas de reforma. O nosso Conselho Deliberativo é quem vai votar e quem vai aprovar, mas nós vamos estar junto com eles, batalhando, mas de forma efetiva e real, para acontecer. Não para falar, mas realmente para acontecer. A ideia é mudança, é fazer um novo. Como imagina o relacionamento institucional do clube com a federação, CBF e outros clubes? Tem que ser profissional. O que a gente tem visto na história é muito, o meu conhecido, o meu parente, isso tem que acabar, certo? Então, tem que ser um relacionamento estritamente profissional, certo? Existem exigências a serem cumpridas pela CBF, existe um consenso que precisa ser bem definido para que a gente possa respeitar legalmente os critérios e de forma profissional. O que tem que ser feito, mas não é por favor, não é por troca, não é por ego, Então, tem que ter um relacionamento sério, competente, para fomentar o futebol como um todo, mas principalmente, obviamente, o nosso Curitiba. Atualmente, o Curitiba movimenta cerca de 120 milhões de reais por ano, o orçamento de uma média grande empresa. Como imagina negócios e novos negócios do clube, a geração de receita e o controle destes recursos? Certo. A receita bruta do Curitiba, ela oscila, sabemos que ela oscila, então ela está em 100,
110, 80, dependendo do ano e dependendo principalmente da receita de televisão. Nós temos no nosso clube um percentual muito significativo de receita de TV aberta. Nós temos praticamente 50% da nossa receita é televisão. Você veja, em segundo lugar, nós temos os sócios, com grande peso, que oscila. Nosso ticket médio hoje gira em torno de R$100. Então, nós precisamos alterar esse quadro. A gente precisa fomentar outras receitas, principalmente de transação de jogadores, para que a gente possa realmente ter um novo Curitiba. É a nossa saída. Né? Nosso contrato com a Rede Globo vai finalizar, a de TV aberta, né? Vai finalizar em 2018, daí vai entrar a TV fechada, Esporte Interativo, de 2019 até 2024. Então, a gente tem que estudar já, para não ficar fazendo antecipações de receita. Né? Nós precisamos equalizar a receita e as despesas, né? A planilha, a nossa dívida, né? Na verdade, é a nossa dívida. Nós temos mais de 200 milhões de dívida. Então, equalizar as receitas com as nossas dívidas, mas pensando com foco no futebol. Né? Nós não podemos... Tudo o que a gente for fazer dentro do Curitiba, nas áreas administrativas, falando no financeiro do Curitiba, tem que ser em favor e que tenhamos um resultado final no futebol. Isso é importante frisar. Isso é importante, porque há muito tempo nós estamos gerindo dívidas. Nós precisamos... mudar isso, respeitar o orçamento e, com o orçamento que a gente tem, fazer um futebol profissional competente e vencedor. Como melhorar a experiência de jogo do torcedor coxa branca? A experiência de jogo, nós temos que transformar em resultado em campo, nós precisamos de um futebol. O torcedor ele vai para o estádio porque ele quer ver um futebol, ele quer ver o nosso time ganhar. O nosso time está disputando melhores colocações, não esse sofrimento que a gente vem passando, né, nos últimos anos. E ele quer conforto, ele quer ser reconhecido. Ele está lá, gastando o seu tempo, ele sai da casa dele, ele veste a camisa do Curitiba, gasta dinheiro com o nosso Curitiba, certo? E não tá vendo essa recompensa. Então, isso tem que retornar para ele. É importante que a gente faça essa leitura, chame o torcedor, tenha essa comunicação com ele e que a gente possa assim, proporcionar para ele alegria. Né? Então, essa é a intuição desse novo Curitiba. Essa é a nossa proposta. É uma proposta limpa, correta, verdadeira, honesta, onde nós e o nosso grupo vamos pensar e gastar todas as energias para que o torcedor aí possa ter um pouco mais de alegria e deixar de ter todo esse sofrimento que vem tendo durante esses últimos anos. Aí. Uma das principais propostas governamentais para o desenvolvimento de entidades esportivas é o Profut. Quais suas considerações sobre este programa? Veja só, nós estamos financiando, né, refinanciando, vamos chamar assim, os tributos do Curitiba. É um programa muito importante e ele tem que ser respeitado. Os critérios estabelecidos para a manutenção do Profut é muito importante que seja cumprido pelo candidato à presidência que venha assumir o nosso Curitiba. Porque nós estamos falando de 50% da nossa dívida total e nominal sendo do Profut. Nós estamos falando de ser quase 100 milhões de reais, certo? A longo prazo, obviamente. Agora, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos profissionalismo, se nós não tivermos capacidade de gerir essa dívida, de gerir principalmente esse programa, né, que foi de 2015, se não me engano, a lei, a gente pode trazer várias consequências negativas e perigosas para o nosso clube. Então, a nossa chapa, a proposta é sim continuar pagando as contas em dia. É muito importante que o torcedor saiba, porque se a gente não estiver pagando em dia, né, essas parcelas do Profut, e respeitar outros quesitos de exigência, a gente perde e a dívida total e montante volta para o principal. Aí, meus amigos, muito preocupante mesmo. O Curitiba foi o primeiro clube da América Latina a apresentar um programa de compliance, preocupado com o desenvolvimento e excelência em sua gestão esportiva. Quais pontos a destacar deste programa? Jaqueline, é um programa importante. Agora, não basta estar no papel. Nós temos um programa, foi apresentado para o Conselho, muito bonito, certo? Agora, nós temos que transformar isso na realidade do Curitiba.
Nós temos que transformar isso para o nosso conselho deliberativo, para o nosso conselho administrativo, para os funcionários, para os colaboradores. E como nós fazemos isso? Com uma troca de mentalidade de dentro do nosso Curitiba. Nós precisamos mudar a mentalidade, a forma de pensar o nosso Curitiba. Pensar como uma empresa. Não pensar mais como uma política, como troca com vantagens, trocas de favores, benefícios de cargos. Então, compliance do Curitiba. Vamos falar de ética, vamos falar de moral, vamos falar de valores. Quais são os valores que nós buscamos? Quais são os valores que as pessoas têm que ter para assumir um clube que nós tanto amamos, que nós tanto queremos o bem dele? Então, precisa ter responsabilidade, precisa realmente querer. Eu acredito que a gente consiga fazer isso. Nós temos que fazer isso. O Curitiba merece isso. Ainda sobre gestão. O Curitiba faz parte do movimento por um futebol melhor, promovido pela Ambev e organizado pela Ernst & Young. E hoje participa do programa de gestão deste programa. Como o senhor irá aproveitar os frutos dessa iniciativa? Olha, se é um programa onde nós temos que ser vencedor, nós vamos vencer. Nós temos que vencer. Se for benefício para o Curitiba, pro Curitiba, vencer qualquer programa que venha. Qualquer programa que nós temos que fomentar e buscar, que venha trazer recursos, que venha trazer a disseminação da marca do Curitiba, nós temos que sim dar continuidade. Agora tem um ponto importante, eu acho que é oportuno até conversar sobre isso, os programas que vêm sendo realizados, principalmente os projetos e as ideias do nosso Curitiba. A nossa gestão, se caso vier assumir o nosso Curitiba, ela vai ter uma proposta de captar todos os projetos, todas as ideias que estão em andamento no nosso Curitiba e analisá-las. Nós não podemos simplesmente, Jaqueline, rasgar o que já foi feito. Isso é rasgar energia. Isso não pode acontecer. Nós temos que, sim, ver tudo o que foi feito, fazer uma análise profunda do que realmente merece ter continuidade, e aqueles que merecem ter continuidade, independente de quem elaborou, se foi a chapa do ciclano, a chapa do fulano, se é alguém do contra, eu acho que todos que estão ali estão para o Curitiba. Eles querem o bem do Curitiba. Então, nós temos, e peço para os outros candidatos, que também ajam dessa forma. Né, que vejam todos os projetos que foram desenvolvidos, as ideias, e dê continuidade naquilo que realmente vai ser importante para o nosso Curitiba. Como avalia o atual caderno de encargos da CBF para a adesão ao Campeonato Brasileiro? É preocupante. Né? Temos exigências desse caderno de encargo, que um deles é a manutenção do nosso Couto Pereira. Então, existe ali, descrito, muitas exigências que o Curitiba tem que cumprir para ter a continuidade das participações no campeonato. Então, de imediato, nós temos que, logo quando assumirmos o Curitiba, caso venhamos a assumir, de pegar esse caderno de encargos e realmente, já de forma muito eficiente, efetiva e rápida, resolver os problemas, principalmente desse do Couto Pereira. Né? A gente teve as informações, foram repassadas, e é importante, sim, o cumprimento dessas relações. Né? Mas vamos entrar em contato também com a CBF, vamos dilapidar, fazer de uma forma que seja, com certeza, o melhor para o Curitiba. Como o senhor entende a relação do futebol, administração e política nos clubes? Complexa, muito complexa. Porque quando nós falamos de política, nós estamos falando de pessoas. E falar de pessoas, a gente está falando de relacionamento humano. O que eu vejo no nosso Curitiba, Jaqueline, a maior dificuldade, não vejo na gestão da dívida do Curitiba, na gestão dos programas que estão acontecendo, mas eu vejo sim nas pessoas. Então, o relacionamento humano, ego, as vaidades, isso a gente precisa fazer um novo. Nós precisamos juntar todos aqueles que acreditam no Curitiba e fazer e transformar essa energia, transformar essa mentalidade. Né? A política ela não pode mais existir, tem que ser uma gestão empresarial. Nós temos que pensar diferente. E essa é a nossa proposta, é uma proposta de um novo, é uma proposta do profissionalismo, da competência, da seriedade, do fazer um diferente, de fazer um novo Curitiba. Última pergunta. Por que acha que pode ser um bom presidente para o Curitiba? Eu tenho certeza, eu não acho. Eu posso ser, eu tenho certeza que eu posso ser um bom presidente para o Curitiba, porque eu tenho vontade, eu tenho caráter. Eu não tenho relação pessoal de negócio com ninguém do Curitiba. Eu tenho falado muito isso nas nossas reuniões, porque eu tenho uma liberdade
imensa, torcedor, para você entender um pouquinho melhor, de dizer não, de dizer não. Eu não tenho amarras. Eu não tenho relação com ninguém, não tenho relação de negócio, relação pessoal, certo? Eu estudei muito, sou engenheiro civil, sou pós-graduado em planejamento e gestão de negócios, tenho uma empresa que, de certa forma, estruturou minha vida de sucesso, não quero ser arrogante, prepotente, né? Mas eu tenho capacidade, tenho tempo e tenho vontade. E, com muita seriedade, eu tenho certeza que nós podemos, sim, fazer um novo Curitiba. Muito obrigada, Pedro, pela entrevista. Lembrando que todas as perguntas são as mesmas para todos os candidatos.